Bom dia. Temos alguns fãs do Toronto Raptors aqui. Mesmo? Ok. Quantos fãs do Warriors nós temos? Você sabe que esse provavelmente tem sido um dos melhores domingos do ano, porque eu nunca recebi tantas respostas animadas sobre um comentário de esportes. Todo culto é tipo, sim, tô bem. Toda vez que fala de esportes, é como uma língua estranha. Estou super encorajado. Bem, quantos aqui, sei que já te perguntaram, quantos aqui, essa é a sua primeira vez? Nunca esteve aqui antes. Uau, tão bom te ver. Bom te ver, estou muito feliz de estar aqui. Meu pai envia suas saudações, está voltando da Suíça. Ele estará, creio que hoje ou amanhã. Estamos na semana número 4 de A Vida de um Discípulo. Quantos estão aqui curtindo essa série? A Vida de um Discípulo. Tem sido muito divertido para nós criarmos isso. Estamos animados. Se você é a primeira vez ou você tenha perdido alguma das outras semanas, estamos fazendo um tema pelo ano chamado A Vida de um Discípulo. Serão 4 partes que teremos fazer ao longo do ano. Hoje é a última parte da primeira parte. Em julho vamos ter o tópico de oração, sobre a ideia como discípulos de Jesus, o estilo de vida de oração faz parte do que fazemos. Minha mãe vai trazer uma palavra, o Chris vai trazer uma palavra. Estamos trabalhando quem vai trazer as outras palavras. Em setembro, vamos concentrar na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. E o Dan Farrelly, nem perguntei a ele, disse, Dan, você vai fazer uma dessas semanas. E Dan fará uma dessas semanas sobre isso e temos outras coisas. E em novembro e dezembro, vamos pegar um dos versos bem conhecidos do livro de Atos. Atos, capítulo 10, verso 38, diz, Jesus andou fazendo o bem e curando os enfermos, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos e assim por diante. O que é divertido sobre esse verso é que John Alexander Dowie, um dos momentos decisivos da sua vida e ministério, é que ele se tornou conhecido como um dos maiores avivalistas de cura de qualquer geração, veio quando ele leu esse verso, Atos 10, 38. O que é legal é que sobre esse verso, que a palavra fazendo o bem, é onde temos a palavra filantropia, trabalho filantrópico. Eu amo esse verso porque Jesus foi fazendo filantropia e curou os doentes, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos. Existe uma bela visão geral do ministério de Jesus. Nós vamos destrinchar mais sobre isso no final do ano. Quero recapitular rapidamente para aqueles que não estão aqui as últimas semanas. Chris Cruz iniciou isso há 3 semanas. Quero ler algo que ele disse naquele domingo. Seguir Jesus é a cura para a condição humana. Discipulado é a cura para uma vida ansiosa, estressada, corrida. Meu pai, na semana 2, disse, o fruto é um subproduto de estar corretamente conectado. A corrosão se acontece quando a conexão não está apertada. Ele usou a analogia de uma bateria de carro. Quando as conexões não estão apertadas, a corrosão acontece. Eu estava falando sobre como discípulo, quando estamos bem conectados com Jesus, o fruto é um subproduto natural da nossa vida. Então, John Tyson, quantos gostaram do John Tyson na semana passada? Se perdeu alguma dessas semanas, tudo está no podcast, claro, também no Beto TV, mas também no podcast que é gratuito, completamente grátis. E John Tyson, ele trouxe uma palavra incrível. Ele foi uma pequena nota, em caso você não tenha contado, ele tinha 97 slides. Sentiu como 97 slides? Puxa, 97 slides. Alguém me mandou uma mensagem depois da palavra e disse, esse foi um treino mental. E foi muito bom. Ouvi 4 vezes. Porque eu fui com ele o dia todo e pensei, eu preciso ouvir isso de novo. Só não entendi tudo. Mas ele disse algo que eu quero usar para lembrar o que ele trouxe a semana passada. Nós não somos chamados a condenar, criticar, copiar ou consumir cultura, mas sim criar cultura. Ele falou sobre como somos feitos à imagem de Deus e parte do subproduto de ser feito à imagem de Deus é criar cultura. Falou de forma incrível sobre como discipular a cultura em vez de consumi-la, condená-la, criticá-la. Somos projetados para criar cultura em todos os lugares que vamos. Mensagem incrível, todas 3 fenomenais. Hoje é a parte 4. Eu quero começar com a história essa manhã. Antes dos avanços da tecnologia, quebrar a barreira do som parecia uma tarefa impossível.
indo na velocidade transônica para a velocidade supersônica era inédito nos anos 1900. Nos anos 40, muitos engenheiros ainda estavam dizendo que não podia ser feito, e que havia um limite para o quão alto poderíamos voar e que a barreira do som não deveria ser cruzada. Mas alguns engenheiros acreditavam e trabalhavam para provar que sim. A barreira do som foi quebrada pelo Major Chuck Yeager. Antes de seu voo, pelo menos 2 outros pilotos tentaram e acabaram morrendo tentando. Por quê? Porque durante esse tempo, antes de atingir a barreira, há um violento mover do avião e os pilotos cometeram o erro fatal. Tentaram desacelerar e, ao fazê-lo, perderam o controle dos aviões e caíram. Quando Yeager subiu, aconteceu a mesma coisa. O avião tremeu violentamente quando se aproximou daquele ponto de transição, cerca de 717 milhas por hora. E enquanto seu primeiro instinto era diminuir a velocidade, virar e desistir, ele disse que decidiu pisar mais forte, ir mais rápido e continuar todo vapor. Então, o que aconteceu? O famoso boom sonoro que foi ouvido por aqueles que estavam no chão, ele tinha conseguido. Quebrou a barreira do som. E sabe o que ele disse? O que ele sentiu imediatamente depois que ele quebrou a barreira do som? Voo suave. Me pergunto quantos de nós estamos só alguns momentos do nosso grande romper. Quando se torna violento, quando fica difícil, quando o medo vem e queremos parar, literalmente estamos só alguns momentos do nosso grande romper. Quem sabia que havia voo suave do outro lado da barreira? Hoje eu quero falar sobre as nossas emoções. Mesmo dizendo essa palavra, alguns já saíram. Ou pensou, isso não é para mim. Quero te propor que essa não é uma conversa que se limita às mulheres nessa sala. Conheço muitos homens que são como, tudo bem, estou bem. As emoções, eles estão aqui em algum lugar. E algumas mulheres estão fazendo o mesmo. Hoje, quero destacar as emoções. Mesmo que você estiver na melhor temporada da sua vida, eu quero te encorajar a sintonizar, a prestar atenção, porque algumas das coisas que vamos cobrir hoje podem vir ser úteis em algum momento. A coisa sobre emoções é que às vezes só nos lidamos com elas quando estamos realmente mal. Seria muito inteligente abordássemos nossas emoções quando estamos bem. Quero falar sobre isso hoje, quantos estigmas em torno dessa palavra emoções. Há uma ênfase em torno de guerra espiritual, renovação da mente, e essas serão sempre os principais focos e ênfases. Mas muitas vezes não falamos sobre a outra parte de nós, que é incrivelmente importante, que é as nossas emoções. Hoje eu quero concentrar nisso. Nós vivemos um dia, um tempo, uma cultura, uma família, um lugar que não encoraja a ser honesto consigo mesmo, que não reconhece que as emoções é algo de prestar atenção. Talvez você tenha crescido em um ambiente que diz para você, engula isso. Por que não vira homem? Ou talvez eu ouviu isso. Você é emotivo? Por que é tão emotivo? Para alguns de nós, é tudo que ouvimos quando se trata da conversa sobre emoção. E o que nós fazemos? Nós engolimos. Viramos homem. Viramos mulher. Não sei se isso existe. Mas quero ter certeza de que não estou só específico de gênero. Eu não quero ser aquele cara que é tão emotivo. Então, o que nós fazemos? Afastamos dessa coisa que é incrivelmente importante de se falar. Lembro quando menino, isso foi confirmado na semana passada numa conversa com meus pais. Não sei como descrever, mas senti esse tornado dentro de mim. Não sabe quando o tornado vai vir, ele aparece. Ele cria caos, destruição, confusão, então as coisas voando por todo lado. E para mim, como menino, era assim que eu me sentia. Sentia como tinha um tornado que estava acontecendo. Conversei com meus pais semana passada e disse, isso é verdade? E meu pai disse assim, é sim, você era muito bom em se expressar. Quando eu estava feliz, expressava felicidade. Quando eu não estava, expressava isso muito bem. Talvez por ser difícil, por ser algo o qual não temos boas ferramentas para lidar, nós varremos para debaixo do tapete. Vou falar mais versículos. Vou orar mais, vou jejuar mais, vou fazer mais declarações. Isso são realmente importantes, mas até ficar cara a cara com como você está, continua varrendo para debaixo do tapete.
E no caso de você não estar ciente, em algum momento, todas essas coisas vão sair debaixo do tapete e explodir em nossos rostos. Talvez devêssemos ter essa conversa e dizer: o que posso fazer em minha vida para me tornar uma pessoa emocionalmente saudável? Imagine se pudesse canalizar o poder do tornado. Imagine se pudesse canalizar esse poder e pudesse ser usado para mostrar a glória de Deus e a beleza de Deus e não somente a destruição e o caos. As emoções são uma energia forte dentro de nós. É difícil descrever. Para mim, isso é loucura. Uau, esse tornado é loucura. Se olhar as Escrituras, vai ver na história humana, encontrar pessoas, o apóstolo Pedro, um dos meus favoritos, um homem de sentimentos profundos. Esse cara podia sentir. Se não gostou de você, ele cortava a sua orelha. E se pensava que era Jesus, ele saltava do barco e estava disposto a se afogar só para chegar até. Esse cara sentiu sentimentos profundos, tudo feito com grande emoção e sentimentos incríveis. Ao longo de sua vida, enquanto seguia Jesus, Jesus está refinando essa emoção, está o ajudando a entender que esse é um lugar de força e não um lugar de fraqueza. Então vamos nos últimos evangelhos, no livro de Atos, aqui encontramos este homem emocionalmente forte, chamado Pedro, que se torna rocha para a igreja. Quero te desafiar, quando falamos de discipulado, é importante trazermos o assunto de emoção para a conversa. Não na nossa mente, não só isso e aquilo, mas, cara, como eu me sinto. Preciso trazer diante do Senhor para que Ele possa me discipular e possa canalizar a energia incrível desse tornado e possa ser usado para tornar a minha vida melhor e beneficiar as pessoas ao meu redor e finalmente mudar o mundo. Mas alguns de nós estamos ocupados demais varrendo essas coisas. Minha esperança é que esteja disposto a levantar o tapete e dizer: Deus, me ajude com essa coisa caótica que chamamos de emoções. Albert Einstein disse: tente ser um homem de sucesso. Não tente não ser um homem de sucesso, mas tente ser um homem de valor. Acredite que podemos canalizar e aprender qual é o poder da nossa emoção. Podemos nos tornar pessoas de incrível valor. Em nossa jornada para se tornar pessoas que entendam as nossas emoções, é como nadar contra a corrente. De fato, em alguns de nós é tão contra a cultura, é tão contra-intuitivo. Por que eu faria isso? Alguns dizem: não tenho certeza que eu quero ir lá até hoje. Eu quero te desafiar, você deve. As futuras gerações dependem da sua capacidade de se encontrar face a face com como se sente. De fato, para alguns, você vai parecer escalar o Monte Everest enquanto a neve está derretendo. Isso é quão desafiador pode ser para alguns de nós. Abra suas Bíblias, vá a 1 Reis, capítulo 16. Vamos passar o maior tempo em 1 Reis. Preciso lançar um pouco de base para chegar ao capítulo 19, porque o capítulo 19 é realmente o ponto crucial que vamos cobrir hoje. Mas preciso cobrir algumas coisas no final de 16, 17, 18. Isso ajudará a definir o cenário. A razão pela qual gasto tempo com cenários, pano de fundo, contexto, é porque às vezes, quando chega uma história e não entende o contexto suficiente, não sentimos a gravidade dela, não sentimos a profundidade, não sentimos o profundo que está acontecendo nessas histórias. Só me dê um pouco de tempo para estabelecer uma base. Vamos para 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Vamos ler alguns versos, vamos ler isso juntos. E Acabe, o filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, o rei de Judá, e o reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Omri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vamos parar aqui. Gostaria de ter essa reputação de ser o rei mais malvado até esse ponto. É esse cara, malvado. E há caras malvados antes dele. Verso 31. E sucedeu que, como se foram por andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, e ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Li essa passagem porque quero definir um contexto que quão perverso e mau era Acabe. Agora ele casa uma mulher chamada Jezabel. Já reparou que ninguém dá o nome de Jezabel à sua filha?
Há uma boa razão para isso. Não é um nome que aparece nas listas. Ei, como você chama sua filha? Ah, vou chamar... Jezabel está na moda. Na verdade, ninguém faz isso porque Jezabel potencialmente era a mulher mais perversa de todos os tempos. Se conhece alguém chamado Jezabel, me desculpe. Talvez signifique isso em outra cultura, não tenho certeza, mas esse nome que você não dá para suas filhas. Jezabel era incrivelmente perversa. Dessa passagem que acabamos de ler, para o capítulo 19, verso 19, o tempo e a cronologia são realmente interessantes quando começa a estudar a Bíblia, mas é seguro dizer que aproximadamente 16 anos se passaram dessa passagem que lemos em 1 Reis até 1 Reis 19, por volta do verso 19. Agora, há uma margem, nós entendemos que isso é história antiga, os estudiosos têm trabalhado para criar alguma noção de quanto tempo se passou. A razão pelo que gosto de prestar atenção ao tempo é que entendemos que, às vezes, quando lemos a Bíblia, especialmente quando lê 3 capítulos de uma vez só, podemos pensar cognitivamente, aconteceu um dia ou 2, ou semana ou 2. Temos que entender, está falando de anos. Isso ajuda a entender o que estamos falando com a intensidade, o enredo, o clímax, de tudo, grande parte disso. Vamos ver o verso 17. Desculpe, capítulo 17. Vou te contar o que acontece e vamos ao 18 e 19. No capítulo 17, verso 1, Acabe tinha sido rei por coisa de 11 anos. E você está me perguntando de onde tem essa informação, o Bible Hub é um recurso online muito confiável. A linha do tempo que eles mostram é coisa de 11 anos de quando Acabe se tornou rei e quando Elias declarou a seca. Por que ele declarou seca? Porque o rei era mau e perverso e o pecado tinha enchido a sociedade daqueles dias e a seca foi um castigo para esses pecados. Então Elias se levantou e disse, eu declaro a seca e essa seca não terminará até que eu diga que termine. Essa é a primeira parte. Por causa da seca, parou de chover, parou de produzir comida, a colheita parou de produzir. Deus leva Elias a um riacho que ainda tem água antes que chegar a secar. E os corvos vinham e traziam comida e alimentavam. Enquanto estava a terra sofrendo, Elias estava em um resort com tudo incluído e perto de um riacho. E quando o riacho seca, Elias vai para a casa de uma viúva, que é a próxima parte do capítulo 17, e ele vai na casa da viúva, lembre-se, há fome na terra por alguns anos, e ele vai para a casa da viúva e diz, eu quero um pouco de comida, e ela diz, tudo que eu tenho é esse tanto de farinha, esse tanto de óleo, eu vou fazer um pão. Eu vou fazer um pão, e depois de ter essa última refeição, é isso, nós vamos nos preparar para morrer, porque não tem outra fonte de alimento. E Elias diz, me dê isso. O que é uma história bizarra, Elias... Cara, é a última refeição dela, não pega isso. Mas Elias obviamente sabia o que ia acontecer, porque o que ele faz a seguir explica o tanto de poder e autoridade que esse homem andava. Elias disse, enquanto ele come o pão, e diz à mulher, você nunca ficará sem farinha e nunca ficará sem óleo enquanto houver seca. Imagine todos os dias acordar e sua geladeira está abastecida de comida. Não importa quanto tirou, ela se enche sozinha. Isso é o que essa viúva experimentou nos próximos anos. Algum tempo depois, o filho da viúva morre. Elias volta, ela está triste porque perdeu seu filho. Elias pega o filho e leva para um quarto e deita, e se deita cara a cara, peito a peito, mão com mão, se coloca sobre ele, respira em seu rosto e ora. E Deus ressuscite esse jovem dentre os mortos. Com certeza esse jovem vem à vida. Capítulo 17, estamos começando a ver como Deus usa Elias para fazer sinais, maravilhas e milagres. De fato, Elias hoje continua sendo o padrão de sinais, maravilhas e milagres. Você tem Jesus, e tem Elias, e vem Moisés. Esses 3 viram sinais, maravilhas e milagres mais bizarros. Esse é aquele homem Elias. Então, quando chega ao capítulo 18, tem essa situação intensa acontecendo. A seca vem acontecendo por alguns anos, e Acabe está chateado, ele chama Elias, fala, você é o problema de Israel. Elias diz, não, você é o problema de Israel, e eles têm essa gritaria. Mas no capítulo 18, o que acontece é que Elias recebe uma palavra de Deus para ir dizer a Acabe. Ele está andando e ele encontra um homem chamado Obadias. Diga Obadias. Obadias era o mestre na casa de Acabe.
Na era da realeza, na era antiga, era normal quando um homem ou uma mulher de grande riqueza e bens e recursos colocar alguém encarregado sobre tudo. Obadias era o mestre da casa de Acabe. Elias e Obadias se encontram e Elias diz: ei, diga ao seu mestre Acabe, eu quero encontrar com ele. E Obadias diz: escuta, eu não posso dizer para você encontrar com ele porque na minha Bíblia diz: não sei se o Espírito vai te levar de um lugar para outro. Agora Elias tem a reputação de desaparecer e ir a lugares. E Obadias diz: cara, não posso marcar um encontro e você vai embora e não aparece. Se isso acontecer, eu sou um homem morto. Obadias diz: não posso fazer isso, Elias. Elias diz: não, eu vou estar lá. Eu tenho uma missão agora. Obadias diz: você sabia que eu sou o cara que salvou 100 profetas e escondi eles numa caverna? Até naquele momento, Jezabel, uma das razões pela quais ela era considerada mais malvada, é que ela matou mais de 400 profetas de Israel. Os matou. Assim, Obadias, que trabalha para Acabe e Jezabel, mestre de sua casa, é secretamente um homem temente a Deus. E ele é como a lista de Schindler. Ele esconde 100 profetas do regime. Ele os esconde, os alimenta e mantém vivos. E Obadias diz: hey, eu estou do seu lado, Elias. Eu não estou com esse cara, Acabe. Eu estou escondendo esses profetas. Esse é o contexto da história. Vamos ler mais um verso e vamos para o verso 19. Verso 20, enquanto entramos na história do Monte Carmelo, a reunião que Obadias estabelece com Acabe e Elias. Elias quer uma competição. É muito normal para caras quererem uma competição. De fato, se tem filhos que querem competir, deixe-os competir, porque Deus usa a competição para a expansão do reino, certo? Posso ter um amém sobre alguém sobre isso, por favor? Vou dar um troféu de participação, mas isso é uma conversa de ontem. Elias diz: eu quero uma competição com os profetas de Baal. E eles reúnem 450 profetas de Baal, e eles reúnem a nação inteira. Então tem uma nação de Israel, 450 profetas de Baal e Elias. No verso 22, ele diz ao povo: só fiquei eu profeta. Só eu fiquei por profeta. Não é interessante que ele tenha acabado de ouvir que Obadias havia 100 profetas? Há algumas suposições que eu quero fazer. Primeiro, que eu acho que Elias disse essa afirmação porque ele não queria revelar que há 100 profetas escondidos. Ele quer protegê-los. Essa é a minha suposição. E a outra razão, eu acho que Elias se achava que o cara. Quantos já andaram por aí pensando: ninguém está fazendo nada, eu sou o único que está fazendo alguma coisa por aqui? Quantos honestamente já sentiram isso? Honestamente? Levante sua mão, você já sentiu isso? Cara, ninguém está fazendo nada. São todos preguiçosos, ninguém está disposto a dar a cara, já só sou eu, estou sozinho, sou o único profeta. Esse é Elias, ele vem essa história. O que Deus que consumiu o altar, a nação se arrependerá e se voltará para esse Deus. Então os profetas de Baal passam o dia todo tentando. Eles não estavam sentados, cantando, perna cruzada e olho fechado. Eles não era a forma dele de adoração. A sua forma de oração pagã era se mutilar, derramar sangue, para tentar apaziguar seu Deus, que nós sabemos nunca existiu. E nada aconteceu. Eles se cortaram o dia todo. Enquanto está acontecendo, Elias olha para o profeta e diz: talvez seu Deus esteja de férias. Ele diz: talvez ele esteja no banheiro. Ele está zombando deles. Quer dizer, esse é o cara. Então eles param, ele diz: tudo bem, minha vez. E ele pega o seu sacrifício. O que ele faz, em vez de construir um outro altar, ele reconstrói o local de adoração onde a nação de Israel costumava adorar quando eles adoravam a Deus. O que é uma bela imagem profética. Às vezes, para transformar uma nação, precisa reconstruir o lugar de adoração que costumava ter. Ele reconstrói o altar, ele fez o sacrifício e ele foi além dos profetas de Baal. Isso é o que homens fazem. Eu vou além de você. Vou um nível a mais do que você. E o que ele faz? Ele cobre o sacrifício com água, baldes e baldes e baldes de água. Tanta água que o coxo ao redor do sacrifício agora está cheio de água. A madeira, o animal, tudo está encharcado. Já tentou acender uma madeira molhada? É muito difícil. Fica lá e ele levanta as mãos e diz: Deus, responder com fogo. É uma ótima história. O fogo de Deus desce, consome o sacrifício. Elias acaba matando todos os profetas. Um dia vai ter um filme incrível sobre isso. Vai ser tão legal assistir. Esse é o capítulo 18.
Sei que é uma longa introdução. Vamos entrar no 19, que é onde nós vamos mergulhar um pouco mais. No final do capítulo 18, Elias tem um contato com Acabe. Ele diz: Acabe, venha comigo. Eles saem fora da área. Elias tem um servo. Eles estão esperando por chuva. Então Elias quer acabar a chuva, a seca. Então ele diz: vai até lá e diga-me se vê uma nuvem. Sem nuvens, sem nuvens. 6 vezes ele sobe e desce, sobe e desce. Acredito que foi a 7ª vez. O servo disse: há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: Acabe, é melhor entrar na sua carruagem e sair daqui, porque há uma tempestade chegando. Há uma tempestade chegando. Acabe sai em sua carruagem, o céu se enche de nuvens escuras e trovejantes, e essa tempestade começa a vir. Elias puxou o manto, enfiou no cinto e passa a carruagem de Acabe que estava indo. Elias é o homem, é o cara, ele é o lendário, ele é a lenda absoluta. Agora vamos ao capítulo 19, agora eu vou fazer uma suposição aqui. Se não quiser usar a minha informação, tudo bem, estou bem, porque os estudiosos estão indo e voltando nessa linha de tempo. Existe uma fonte, Bible Hub, que mencionei anteriormente, diz que entre o Monte Carmelo e o capítulo 19, verso 1, possivelmente teve uma lacuna de 5 anos. Que é interessante. De qualquer forma, não importa. Acho que é interessante para mim, porque é interessante porque ajudou a explicar o que acontece a seguir. De qualquer forma, mas vamos ler o capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataria todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: assim me façam os deuses, e há outro tanto, se de certa manhã, a esta hora, não puser a sua vida como um deles. No verso 3, e quando, vendo ele levantou para escapar com vida e foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo ali. Não é interessante? A razão pela qual li 16, 17 e 18 é para dar um contexto de quão poderoso Elias era. Ele pode ter o encontro mais radical, onde Deus se mostra e, nas palavras de uma mulher chamada Jezabel, teme por sua vida e corre. Temos que fazer a pergunta: por quê? Vamos chegar nisso no momento. Ele corre para Berseba, que em Judá, que é importante, porque Judá não está mais na jurisdição de Acabe e Jezabel. Ele deixa a jurisdição de Israel e vai a Judá e se esconde lá. E a cerca de 80 milhas de distância, ele passa pelo deserto, e aí que vemos o versículo 4. E, porém, ele foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para sair à morte, e disse: já basta, ó Senhor, tome a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos parar aqui. Se quiser saber o que está acontecendo na mente e no coração de Elias, a resposta está aqui: já basta, tome minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Isso revela a psicologia e a emoção de que esse homem está sentindo nesse momento. Já basta. Se olhamos para a linha do tempo, pode ser 11 a 16 anos até esse ponto. Elias finalmente chega e diz: chega disso. Quantos pensariam que ao Monte Carmelo, Deus se mostrando, causasse uma grande despertar e um grande arrependimento em toda a nação? O microfone está ruim? Quantos pensariam que o Monte Carmelo, Deus se mostrando, causaria um grande despertar e um arrepender da nação? Quando a nação inteira assiste o poder de Deus cair no sacrifício e consumi-lo, pensaria que todos se arrependeriam, incluindo Acabe e Jezabel, mas não aconteceu. Eles não se arrependeram. Acredito que é por isso que Elias fugiu por sua vida. E se isso não funcionou, o que vai funcionar? Você já lutou tanto por algo e não funcionou? Ou funcionou e você não teve o resultado que queria? Muitos aqui fazem isso por 16, 20, 30 anos e chegamos lá e nada acontece como resultado. E por isso que Elias fugiu por sua vida.
Então aqui está ele está fugindo e disse, já basta. Ele decidiu, chega disso. Ele disse, tire minha vida. Quando ele fala, eu sou o único cara que faz alguma coisa, e agora ele fala, ele está suicida, ele quer que tire a vida dele. Isso mostra outra emoção profunda. Eu não sou melhor que meus pais. Quantos já se sentiram que não querem que a história acabe com você? Tem tanta pressão sobre sua vida. Não quero que acabe em mim. Há tanto momentum atrás de mim. Não quero fazer besteira e isso acabar em minha vida. Elias tinha essa pressão. Ele teve Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Toda essa história por trás dele. Ele percebe, estou falhando com meu Deus. É um avivamento fracassado. E ele está sentindo essa pressão. Não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E ele deitou e dormiu. Às vezes, só precisa tirar uma soneca. Precisa tirar um momento na vida e dizer, sabe, preciso dormir um pouco. De repente, o anjo tocou-lhe e disse, levante-se e coma. Alguns de nós precisam dormir um pouco e precisamos comer uma boa refeição. Tem que entender, não estamos lutando contra carne e sangue, estamos lutando contra principados e potestades. A resistência que sente, o mundo não sente essa resistência. Seus amigos que não são crentes dizem, cara, sua vida é dura. Sim, porque vocês não têm resistência em sua vida. Você está indo com o mundo. É por isso que diz sim a isso, sim a aquilo, está tudo indo bem, supostamente, porque está indo com o mundo. Eu decidi, como discípulo de Jesus Cristo, vou resistir a isso, estou contra o mundo. Tira a soneca e coma uma boa refeição. Acredito que muito da igreja precisa dormir um pouco mais e ter melhores refeições. Sério, vá a um bom restaurante, divirta-se e não se preocupe com isso. Vá a um resort com tudo incluído, não importa. Faça o seu próprio pão. Acabei de receber colmeias essa semana, vou ter meu próprio mel. Plante um jardim, mas tire uma soneca e coma uma boa refeição. Acredito que muita igreja precisa dormir mais e comer melhor. Estou com fome, é por isso que estou gritando sobre a comida. Verso 6, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Alguns precisam deitar 2 vezes. E o anjo do Senhor veio a segunda vez, acordou, levante e come, porque será muito longo o caminho. Ele sabia que Elias não daria conta, ele precisava de 2 cochilos e de uma boa refeição. E essas 2 refeições e 2 cochilos o sustentaram por 40 dias de uma jornada de 320 quilômetros. Sabe o que é estranho? Deus ainda não falou com Elias, ainda não se encontrou com ele nesse processo. Ele caminha 40 dias, 320 quilômetros até o Monte Horebe. Por que o Monte Horebe é importante? Muitos acreditam que o monte é o mesmo que o Sinai. O monte tinha 2 topos, um dos topos era o Monte Sinai e o outro era o Monte Horebe. Quero propor que Elias conhecia a história dessa montanha. Deus se encontrou com Moisés nessa montanha. Por 40 dias, 200 milhas, ele está andando. Porque quando você está andando sozinho, deprimido, desanimado, derrotado, você pensa muito. Você tem conversas consigo e com você mesmo. Quantos sabem o que eu estou falando? Você está rodando. O que é fascinante para mim é que Deus ainda não se encontrou com ele, que me diz que Deus não está com tanta pressa em tirá-lo do buraco emocional como você mesmo. Para entrar em onde Deus te chamou para ser, você tem que, verdade, sentir tudo. Entramos em um buraco emocional e clamamos, e deveríamos, essa é a resposta emocional, Deus me salva disso. E Deus diz, te encontrarei daqui a pouco. E nós jejuamos mais, oramos mais, é o que eu estou dizendo. Isso é difícil ensinar nesse contexto, especialmente aqui na Bethel. Bem, nós está sempre bom. Sim, no entanto, se não confrontar você em você mesmo, em nenhum momento de sua vida, nunca verá outra parte da bondade de Deus. 40 dias, 200 milhas. E o versículo diz, Elias entrou na caverna. Isso é que as pessoas deprimidas fazem, eles vão na caverna.
Em tempos modernos, isso se parece como ligamos Netflix e assistimos, esses somos nós. Entramos em um quarto escuro, apagamos as luzes, colocamos música deprimente e melancólica e chamamos nossos amigos e bebemos e assistimos pornô e usamos drogas para aliviar nossa depressão. Juntamos pessoas que estão deprimidas conosco, criamos esse ciclo. Isso é o que nós fazemos quando estamos deprimidos. Entramos em cavernas. Veja o final do verso 9. O Senhor disse a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora é engraçado que você riu, que a maioria de nós lê essa frase e acha que Deus está sendo sarcástico. Li essa história tantas vezes em minha vida e percebi que sempre estava vendo com um tom sarcástico. Lembre-se, Deus é quem o levou ali. Deus é quem o levou à caverna. Deus é quem o levou a este lugar. E ele disse a Elias: o que está fazendo aqui? Isso deve trazer a questão: a voz de Deus em sua cabeça é sarcástica? A voz de Deus em sua cabeça condescendente, zombadora, sarcástica? Se for, quero te dizer, o mais provável é que não seja Deus. Deus realmente está perguntando. Ele deixou Elias com suas coisas por mais de 40 dias. E Deus diz: Elias, o que você está fazendo aqui? E nesse momento, Elias explode em sua emoção. Ele tem mais de 40 dias para sentar, pensar e processar. Elias diz: eu sou o único que resta. Tenho zelo por ti, Senhor. A nação se voltou ao pecado. Eles estão adorando profetas de Baal. Então, vê esse momento do verso 11. E Deus diz: sai para fora e põe nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, e que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, Elias, quando ele entra na caverna, Deus diz: saia. Mas o que é engraçado é que vamos ver daqui a um pouco, ele nunca saiu da caverna. Ele continua todo dentro da caverna. Esse vento vem e fende as montanhas em pedaços, um terremoto acontece, um incêndio acontece. E gostaria de propor que Elias estava familiarizado com essas manifestações de Deus. Ele sabia exatamente. Quando ele viu o fogo, pensou: bem, não está nesse. Ele viu o vento e disse: Deus não está nisso. Ele viu o terremoto e disse: Deus não está nisso. Por quê? Porque ele estava familiarizado com isso. Seria seguro assumir que Elias gostaria que esse tipo de manifestação trouxesse todo o inferno à nação de Israel por causa da sua atitude impenitente. E nesse momento, uma voz mansa. O desafio que a tradução em inglês é imprecisa. A maioria dos estudiosos hebreus diria que é um silêncio sutil. Quando o silêncio sutil acontece, Elias se veste e sai da caverna. E ele vê uma parte de Deus que ele nunca viu antes. Muitos de nós queremos a experiência ao sair da caverna, mas não estamos dispostos a entrar na caverna. Queremos pular esse processo e ver uma parte de Deus que nunca vimos antes. Deus diz: não, você tem que entrar na caverna para ter esse encontro, ter essa experiência. Se quiser ver essa parte da minha vida, deve confrontar a si mesmo. Alguns de nós estão pulando esse processo. Estamos passando 2 minutos na caverna. Deus, eu estou pronto para ver algo mais. Deus diz: não, volta e fica na caverna por mais tempo. Agora, o que o mundo vai te dizer, para entrar na caverna, ficar bêbado, transar, assistir o que quer assistir, encher-se de sujeira e se sentir mau humor. Mas no reino, você entra na caverna porque Deus está na caverna te esperando. Eu não quero entrar na caverna. Se Deus está na caverna, você quer estar na caverna. Pode não gostar do que experimenta na caverna, pode não gostar. Talvez queira que Deus faça XYZ, terremoto, vento, fogo. Diz: não, estou fazendo outra coisa agora. Ele sai, a Bíblia diz, uma voz mansa, um silêncio sutil, é o espaço entre palavras. Significa nada. Elias pensa: eu nunca ouvi isso antes. O que é fascinante é isso que, nesse momento, Deus diz: ei, eu tenho 7.000 outras pessoas esperando para fazer o que eu quero. Os escondi de Baal, eles não beijaram o altar do ídolo de Baal. Lembre-se, Elias está tipo: eu estou sozinho. E Deus diz: cala a boca, tenho 7.000 outras pessoas.
E ele diz, agora o que eu quero que eu faça, Elias, eu quero que vá encontrar Jeú, que ele vai fazer isso, eu quero que encontre Eliseu e outros nomes. No verso 19, encontramos isso. Elias vai procurar Eliseu. Não é incrível? Eliseu nunca teria vindo se Elias nunca tivesse entrado na caverna. Sabia que movimentos futuros, às vezes, dependem de você entrar na caverna? Alguns precisam ouvir isso. O movimento futuro em sua vida, o que Deus quer fazer em sua vida, pode não acontecer porque você não está disposto a entrar na caverna e se confrontar consigo mesmo. Ser confronto com as partes profundas de você. Se estiver varrendo debaixo do tapete por toda a sua vida, adivinha, levante o tapete e encontre Deus ali, porque Ele quer te curar, Ele te ensinará como processar isso e Ele te levará a um lugar de força. Você entrará para a história como alguém disposto a entrar na caverna, sair da caverna, se tornar uma grande força para a humanidade. Elias encontra Eliseu e a história continua. Adivinha, o movimento continuou. Nós estamos aqui porque hoje Elias entrou na caverna. Alguns precisam romper a barreira do som em sua vida. Não está disposto a quebrar essa barreira do som, não está disposto a tremer, entrar do violento. Estou fora. Não, continue firme através dela. Fique de pé. Esse é um belo aplauso de golfe. Muito obrigado. Nossas emoções são uma parte de nós. Vamos ser uma igreja que leva as nossas emoções ao Senhor, para que Ele possa nos discipular em quem Ele nos chamou para ser. Para alguns de nós, estamos momentos de quebrar nossa barreira do som, mas em vez disso nós paramos antes do romper. Acredito que o Senhor hoje quer nos ajudar a seguir em frente. Pai, eu oro por todos aqui, todos que estiverem assistindo online e todos que eventualmente ouvirão isso no podcast. Oro que seja um tempo incrível de quebrar a barreira do som em nossas próprias vidas. Talvez tenhamos evitado isso, talvez esquivado disso, pulado, mas nós seremos uma igreja, seremos um povo que continuará a avançar, porque sabemos que há um Eliseu no futuro. Sabemos que há um J. Hughes no futuro. Sabemos que há movimentos e gerações esperando por nós entrarmos na caverna e sairmos uma pessoa diferente. Oro para que todos aqui que seja um tempo incrível de quebrar a barreira do som. E todo mundo diz, amém, amém.